Como foi meu primeiro mês de trabalho numa empresa da minha área aqui na Austrália? Olá, pessoal. Eu estou aqui agora me arrumando para ir tomar café com uma brasileira que mora pertinho ali do meu trabalho. E eu vou contar aqui para vocês resumidamente o assim, quais foram os sentimentos, sabe? Como é que foi assim para mim estar nesse ambiente desafiador, diferente, né? Vou contar para vocês também quais que foram as minhas maiores dificuldades, algumas coisas positivas e que, assim, me surpreenderam positivamente. E a ideia do vídeo é mais te ajudar a se preparar para o seu primeiro emprego na sua área aqui na Austrália, para você saber como que você pode fazer, para, né, ter um início mais tranquilo, para começar também, né, e conseguir talvez se organizar para ter um primeiro mês melhor ainda do que o meu. Vamos lá então. Eu vou me arrumando aqui, tá? Vocês não liguem. Mas começando com o sentimento, né? Eu tava nesse início né, antes de começar, bem apreensiva, assim, bem nervosa, porque era uma área que eu nunca havia trabalhado. Eu mudei de área, comecei, primeiro trabalho que eu tive em civil, né, na parte de infraestrutura. Então, o meu sentimento no final das contas era assim, de medo de como é que vai ser isso. Vou lavar o rosto aqui. E aí, nessa de sentir medo, assim, eu tinha até a opção de ter me preparado, estudado mais antes de começar né, na empresa e tal. Mas eu também tive a questão de que eu estava voltando com as minhas mentorias em grupo, né, ajudando o pessoal a conseguir emprego aqui na área também. Então, por conta disso, eu estava com um pouco de falta de tempo, digamos assim. E isso, obviamente, impactou em estudo fora de área e tudo, né? Então, as minhas principais dificuldades. Primeiro era em relação a não ter conhecimento técnico. Então, eu estou trabalhando numa empresa que é uma empresa de consultoria. E por conta disso, pensa que o meu cliente está contratando especialistas para ir lá e fazer o que precisa ser feito. E assim, eu me garanto na parte de gerência, né? E eles, no final das contas, querem isso, assim, um Project Engineer, ou um Senior Project Engineer, ou um Project Manager, que são, né, posições, assim, de gerência, de gestão de projetos, né? Mas eles não... Eu não tenho a parte técnica e meu cliente não iria querer entender que uma pessoa não vai, né, assim, saber dos detalhezinhos e tudo. E aí eu fiquei bem, assim, com bastante medo em relação a isso. E o que eu fiz, né, o que foi, assim, mais fácil para eu fazer naquele momento, foi focar muito no inglês técnico. Por quê? Aquilo que eu não sei, dá para pesquisar, dá para perguntar para alguém da minha empresa. Agora, se eu não entender um pouco do técnico, pelo menos o básico ali, fica mais difícil de eu conseguir, por exemplo, me sair bem numa reunião, de eu conversar com as pessoas e passar um pouco de segurança e tudo. Então, esse é o meu foco maior. Inclusive, foi uma das coisas que eu incluí no meu desafio, né, no meu projeto de 12 semanas para melhorar o meu inglês. Me dera melhorar esse inglês técnico, porque eu sabia que isso faria uma grande diferença né, na minha comunicação com o meu cliente. E aí eu comecei esse primeiro trabalho já na obra. Então, eu comecei no dia 31, nesse dia mesmo eu já fui para a obra, né? Para poder ver as coisas e tal. E no dia seguinte eu já estava lá, e aí eu fiquei até terminar. Era uma obra tipo de 3 a 4 semanas, então meu primeiro mês eu basicamente entreguei a obra. Teve alguns feriados e tudo, né? Então por isso que era assim, se não tivesse feriado, se não tivesse nada, talvez em 3 semanas a gente conseguiria ter entregado tudo. E aí
teve esse lado difícil de, tipo assim, meu Deus, tô chegando e já tenho que entregar, né? E também a minha empresa queria que eu começasse um pouco antes. E eu peguei 4 semanas entre um trabalho e outro. Entre um trabalho e outro não, né? Eu dei notice para outro trabalho e demorei 4 semanas para entrar. E durante esse tempo eu não foquei muito assim em estudar, em fazer nada que eu pudesse melhorar na empresa. Era até uma das minhas intenções, mas como eu disse anteriormente, eu estava com algumas outras preocupações, então eu acabei focando nas outras coisas. E com isso, o que eu estava falando disso? Eu comecei no dia 31 de março, né? E esse dia já era o dia que a empresa que eu tô, né, que eu tô trabalhando para ela, prestando serviço para ela, estava começando na obra. Ou seja, muitas coisas de documentação aconteceram antes de eu entrar. Vantagens e desvantagens disso. A vantagem é que eu não tive que desenvolver as coisas. E tipo, para desenvolver realmente você precisa um pouco mais de conhecimento técnico. A desvantagem é que quando você está desenvolvendo e pesquisando e fazendo as coisas, às vezes você já entende tudo e você chega com mais conhecimento. Então, assim, eu tive acesso às coisas prontas, que dava para eu poder ler e tentar já, né, como é que fala? Colocar as coisas em prática, né? E aí, enfim, não teve muito o que fazer, era o que era, né? E aí uma das coisas que eu fiz foi, depois de algumas semanas, eu criei um chat GPT, um GPT, né, dentro do chat GPT, para analisar o contrato e olhar algumas coisinhas para mim, assim. Só fiz isso porque eu tenho pago, tá? Não faria de jeito nenhum gratuito, porque senão você fica liberando dados da sua empresa que são confidenciais para, né, o mundo aí. Então eu conversei com o gerente de projeto, falei que eu queria criar isso e tudo, criei, inclusive mostrei para ele, depois mostrei para o dono da empresa e inclusive levantei a minha mão para poder fazer isso com várias outras coisas dentro da empresa. Eles adoraram e provavelmente essa semana eu já vou começar a fazer um pouco mais dessas coisas assim, de tentar dar uma automatizada e trazer algumas coisas a mais para eles. E para mim é maravilhoso, porque eu acabo criando algumas formas de consultar informações de forma mais rápida. Erro, eu deveria ter feito isso muito mais cedo. Por quê? Eu fiquei por muito tempo sem tudo que eu queria acessar, eu acabava, né, indo lá no chat no chat não, no contrato mesmo, aí lia tudo e tal. E assim, depois que eu fiz, não significa que eu não voltei nas coisas. Pelo contrário, gente, eu não confio, tá? Não confio. Quem me conhece, né, o pessoal que faz mentoria de carreira comigo sabe que, por exemplo, a gente usa muito o ChatGPT em algumas partes da pesquisa, em algumas coisas para, né, para dar algumas ideias para o currículo e tudo, mas eu não gosto de jeito nenhum de pegar coisa e copiar e colar. Tem muita forma de descobrir, né, que foi feito assim. E outra, tem muito erro. Então, né, quando eu tive que aplicar para esse trabalho, por exemplo, super rápido, então eu usei o ChatGPT para fazer boa parte, assim, várias coisas do meu currículo, me ajudar com muita coisa. E você vê que, assim, mesmo você dando documento, entregando tudo na mão, ele ainda consegue errar. E aí, por exemplo, toda vez que eu vou consultar alguma coisa, eu quero direcionamento, explicando o porquê, tipo assim, tem um comando muito bem feito para poder, né, não ter nenhum tipo de perigo. E aí eu abro o documento original e olho e leio com muito cuidado. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que se eu pudesse voltar, eu teria feito. Outra coisa que, assim, seria o ideal é trazer um pouco dessas coisas para estudar pós-trabalho, né? Quando você trabalha, assim, em uma empresa profissional, geralmente eles não têm problema algum com você trazer computador para casa. Pelo menos todas as que eu trabalhei nunca teve. Sim, geralmente é laptop, né? Então, é fácil você pegar e trazer para casa. E então eu trouxe para casa várias vezes, só para estar aqui comigo caso eu precisasse. Acabei nunca precisando, eu acho. Mas eu acredito que eu poderia ter usado disso para poder estudar mais. De novo, estava com algumas outras prioridades, o desafio lá de inglês e tudo, então eu acabei não estudando muito fora de horário, sabe?
E aí tem uma coisa que eu quero fazer agora, e que eu acredito que você possa já começar a fazer, às vezes até antes de começar a trabalhar, que é criar como se fosse assim um workflow de tarefa por tarefa, né? Então eu terminei esse trabalho agora, eu sei exatamente o que acontece em qual ordem. O tipo de documentação, coisa assim que eu não tinha muita noção, porque não era na área que eu fazia antigamente, né? E a minha ideia, inclusive, para poder me ajudar com isso, é que eu vou fazer um estudo acho que eu vou fazer dentro para o pessoal que também é de civil, que tá dentro da minha mentoria, né? Fazer uma forma de estudo, um grupo de estudo mesmo, porque eu tô com várias coisas na cabeça, né, tudo fresh ainda, que eu acabei de entregar esse primeiro projeto. Isso foi uma das coisas ótimas, né? Acabou o primeiro, então pelo menos terminou o mês, assim, entregando uma coisa que um projeto completo. Então eu basicamente vi um ciclo já, né? E aí eu quero agora criar esse grupo de estudo exatamente para eu poder ensinar o que eu já aprendi, criar algumas tarefas para eu estudar, para eu continuar aprendendo, porque agora eu quero me organizar para estudar fora do horário de trabalho, porque dentro do horário de trabalho você pode, né? Eu fazia isso muito, tipo, parava tudo, ia ler as coisas, ia ler os manuais, ia ler o contrato, ia ler os documentos que a gente faz, entrega para os clientes e tudo, então eu fazia isso estudando, né? Mas eu acredito que eu poderia ter feito melhor, mais e melhor, se eu tivesse trazido algumas dessas coisas para fazer no meu horário livre. O que mais que eu acho que você também pode fazer para poder, né, começar e ter um bom primeiro mês, ou até começar bem, né, na empresa? Uma das coisas, gente, é não deixar o medo paralisar, tá? Porque se eu tivesse esperado eu estar pronta, entender de civil para começar a trabalhar, eu não estaria nem no emprego ainda. E é exatamente como o inglês, a gente aprende, é no trabalho, é fazendo, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é entender que você não vai estar pronto ou pronta para começar. Você tem que simplesmente ir com o que você tem. Na pesquisa de mercado, né, fazendo uma boa pesquisa, você já consegue ter uma boa noção, foi o que eu fiz, então essa noção veio disso. Nesse primeiro mês também estudando inglês, o inglês técnico, né, no desafio, né, tem uma playlist aqui no canal com o desafio de inglês que eu fiz de 12 semanas. Uma das coisas para melhorar ali era exatamente o inglês técnico, então vocês conseguem ver inclusive como é que eu fiz para melhorar. E aí isso já me deu um conhecimento básico de tudo que eu precisava e vocabulário para tudo que eu precisava. Já deixar a minha vida um tanto quanto mais fácil. E o que mais? E eu acho que... é uma coisa que eu demorei a fazer também, assim, a deixar no meu jeito, foi um Trello. Tem gente que prefere o Notion, tem gente que prefere o Trello, tem vários aplicativos diferentes, assim, de organização, né? Eu criei, mas eu só joguei, tipo assim, as tarefas, sabe? Eu não fiz ele muito organizadinho. Então isso é algo que eu acho que você pode fazer melhor do que eu, que é realmente colocar em algum lugar que for melhor para você, até numa agenda, se você preferir, um caderno, todas as tarefas que você tem que fazer, quando você tem que fazer, organizar tudo. Quando você terminar também, às vezes, escrever o que você aprendeu, se faltou alguma coisa, e deixar isso ali para você ter uma forma de, no final no final das semanas, no final do mês, no final de algum tipo de ciclo que você inventar, às vezes assim, no final de um projeto, né? Cada trabalho vai ter um ciclo diferente. Eu sou contador. Às vezes a melhor coisa vai ser você pensar em ciclos mensais também, né? Que acontece início e final de mês, ou ciclos trimestrais, né? Ou, enfim, assim, tem vários ciclos diferentes para a gente poder pensar, dependendo do tipo de trabalho que a gente tem. Quem trabalha com projetos como eu, às vezes um ciclo de início até o final do projeto é a melhor coisa. Mas eu gosto da ideia de mensais também, porque não fica nada muito longo, né? Daria umas 4, 5 semanas e já dá para poder ter uma boa noção. Então, acho que dá para fazer um ciclo mensal de revisão do que aconteceu, do que aprendeu, do que faltou, do que poderia ser melhor, né? Porque isso vai deixando
o processo um pouquinho mais tranquilo. Uma das minhas dificuldades foi que eu tinha que ir à obra e eu não tinha carro. E aí isso fazia com que eu tivesse que ficar esperando outras pessoas para poder me buscar, porque naquela eu não tinha carro, né, gente? Eu tinha o meu. Mas para você entrar numa obra grande, você precisa de um carro todo equipado, um carro maior e tudo. E eu conversei no contrato, né, que eu queria um carro. Isso é um dos meus benefícios, então eu tenho o meu salário, o meu super e o carro. E eles acabou tendo um problema no carro que eles iriam me dar, e eu esperei por um mês. Parte positiva, eles pagaram o aluguel de carro. Eu tava usando o nosso aqui de casa e o Andrew alugou um carro para ele trabalhar lá em Sydney. Eles pagaram o carro do Andrew, porque eles sabem que isso foi um inconveniente de eu não ter um carro dele, da empresa aqui. E o Uber, alguma coisa assim que eu precisei. Mas agora, finalmente, eu peguei um carro, então eu fui lá em Sydney buscar um carro novo para a empresa, e aí esse carro vai para o meu chefe, e o meu chefe vai me passar um carro que ele tá hoje em dia, e aí eu vou ter uma grande caminhonete para poder andar por aí, ir para as obras, conseguir entrar nas obras sem dificuldade nenhuma, que é maravilhoso. Bom, é isso que eu queria passar. Se você tem alguma coisa mais específica que você queira saber, me deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você quer muito trabalhar na sua área, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir.